Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, a gente vai continuar a nossa série 51 Sintomas do Despertar Espiritual. Essa aqui é a parte número 8. Então vamos começar com o primeiro sintoma aqui, que é o 37º, 37, que é o sentimento de unidade, né? A palavra unidade, ela repercute o uno, o um, né? Então quando a gente pensa em um, o que vem à sua cabeça? Que é algo completo. Né? Então, basicamente, a gente tem essa conotação em todas as religiões, dogmas, doutrinas, escolas iniciáticas, sociedades secretas, esse conceito da unidade, que seria vamos pensar também, se pode entender como Deus, Criador, Buda, Krishna, Allah. Você pode ter o conceito de grande arquiteto do mundo, algo que, na verdade, representa o todo em uma coisa só. Né? A gente tem muito essa necessidade em relação a sempre responder, né, as coisas no sentido de unidade, né? Se for pensar até mesmo na matemática, quando a gente tem uma equação matemática, sempre tem uma solução, né? Na sua vida, por exemplo, nesse exato momento, você tem um problema, né? Ah, não, Diego, eu tenho vários problemas. Não necessariamente. Quando você faz uma análise mais profunda em relação a esse momento que você está passando, você vai perceber que você pode ter vários desafios, mas a probabilidade é que uma única origem, vamos pensar, a gente fala em relação ah, ao problema original, mesmo a raiz daquilo que está acontecendo, é um. E quanto mais você investiga nisso, mais você chega numa resposta melhor. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, está faltando dinheiro, problemas financeiros. Né? Muitas vezes, na verdade, as pessoas colocam a culpa no dinheiro, mas não é o dinheiro. Na verdade, alguma coisa, vamos pensar às vezes até mesmo de cunho emocional, aconteceu na sua vida e isso desandou em relação a quem você é. Então, basicamente, você começou a duvidar das suas capacidades, as coisas não começaram a dar certo porque você está duvidando de você, e aí, ao mesmo tempo, você atrai tipos de situações cada vez mais desastrosas, relacionamentos também íntimos, interpessoais muito ruins, e isso entra naquilo que a gente chama de efeito dominó. E quando você entra nesse efeito dominó, parece que as coisas não funcionam. Por isso que, na verdade, tem um conceito de um só problema. E aí, no caso, quanto mais você investiga, mais você vai chegar nessa resposta. 38º sintoma, 38, alegria e bênção. Né? Então, quando a gente pensa em frequências vibracionais, alegria, né, é uma frequência vibracional muito lá em cima. E que é o termo de felicidade também, vamos entender felicidade. Alegria é como a gente pode entender uma felicidade de uma criança, né? Então ela super fica motivada com qualquer coisa. E a mesma coisa você vai sentir. Você vai sentir aquela vontade de viver, a vontade de contribuir, a vontade de dar, a vontade de receber, a vontade de vivenciar a vida do jeito que tem que ser, sabe? E você, ao longo da sua vida, pode ter perdido esse prazer em relação a vivenciar a vida do jeito que tem que ser vivenciada, a saborear, vamos dizer assim, né, as experiências. Você, na verdade, virou uma pessoa muito chata, materialista, né? Você começou a esquecer-se da sua verdadeira essência, que na verdade não é só apenas quem você acha quem é, né? O seu nome, CPF, passaporte, quem você acha que por exemplo, o seu nome, né? Você acha que é só isso. Não, você é muito mais. Você é energia e como qualquer tipo de energia, você se dissipa e você se propaga e ao mesmo tempo você cria uma nova vida, que você pode desfazer essa vida e assim por diante. E isso, na verdade, é fascinante, é uma alegria poder estar viva, é uma alegria poder perder, é uma alegria poder acertar, é uma alegria, por exemplo, ter as experiências que você tem nesse exato momento. E o conceito de bênção é agradecer mesmo, é no sentido de se abençoar, né? Que é uma coisa que a gente não aprende muito. A gente sempre acha que isso, às vezes é programado, né, também, a achar que isso é errado. Não, eu me abençoar. Como assim? Né? Eu não posso fazer isso. Isso, na verdade, é orgulho, isso é egoísmo. Não é nesse sentido. É no sentido de você reconhecer quem você é. Né? Você é um ser divino, um ser quântico. Você merece o seu próprio respeito. Se você não tiver uma autoestima, uma autoconfiança, quiçá você poder passar isso para as outras pessoas, tá bom? 39, 39, integração. Então, quando a gente pensa em integração, tudo está integrado, tudo está interligado. E se tudo está integrado, a gente entra também na ciência dos fractais, né? Então, se as finanças não estão certas, emoções não estão certas, pensamentos não estão legais, relacionamentos, você pode pensar em relação a relação que você tem com seus filhos, a relação que você tem com sua esposa, marido, namorado, namorada,
em relação até ao tempo, né? O tempo eu digo, tá chovendo, tá sol, tá nevando, né? Então tudo está integrado. E quando você entende isso, fica mais fácil de entender os sinais, compreender os sinais do seu despertar espiritual. Vamos imaginar, você está num dia daqueles, né, e está chovendo, a probabilidade é que você não reconheça que essa chuva serve também para apaziguar, né, serve também para calma, tranquilidade, as coisas vão dar certo. Como também, às vezes você está meio desmotivado num dia, é normal, né, assim, acontecer esses dias, acordar com o pé esquerdo, a gente fala, e aí tá um dia de sol, que é o quê? O sol para te iluminar, né, a gente fala na alquimia do elemento fogo, então do seu coração, o seu coração cada vez mais retroalimentando você. E você, na verdade, é o seu coração é você, né? Lei da correspondência. E aí, nesse caso, você vai compreendendo isso com mais facilidade na prática. Então, você mentalizou o sol, né? O nublado. Então, basicamente é assim que também vai acontecer. Tudo é integrado. Então, a natureza não é apenas o verde, né? A natureza é tudo. Você faz parte dessa natureza. E quando você entende a lei natural, fica mais fácil de compreender os sinais. E como está tudo integrado, é a mesma coisa que as pessoas entendem a lei da atração, né? Quando você está nessa vibe, nesse flow, nesse fluxo, fica mais fácil de entender que está tudo integrado. Então tudo está acontecendo mesmo, é verdade. E eu não tenho mais dúvidas que isso está dando certo. 40º, no caso, 40, viver o seu propósito. Aqui é legal a gente falar, né, essa palavrinha propósito, né? As pessoas têm empregado de uma maneira muito incorreta, né? Muitas pessoas usam até mesmo frases, ajudo pessoas a, né, blá blá blá. O meu propósito é ajudar pessoas. Não, seu propósito não é ajudar pessoas. Seu propósito é a sua missão, você, né, como ser espiritual agora aqui para você. Acabou. Ah, Diego, mas então eu estou sendo egoísta? Não, você não está sendo egoísta. Primeiro você tem que cuidar de si mesma. Depois você pode cuidar dos outros, né? E o que acontece muito não, eu preciso dar. Sim, você precisa oferecer o que você tem de bom, ou mesmo qual que é o seu dom, a sua comunicação. Por exemplo, um dom que você pode ter, um talento, você pode ter a comunicação, pode ser em relação a você ouvir as pessoas, pode ser em relação a você ser criativo, pode ser uma pessoa de números, né? Uma pessoa mais analítica. Cada um tem, né, um ponto forte, vamos dizer assim. Então, nesse caso, primeiro você vai ter que usar para você, né? Então, é a mesma coisa, vamos pensar num avião, né? Quando você vai prestar atenção lá nas instruções, para frente, né, as saídas de emergência, sempre tem aquela notificação que se tiver alguma pane, algum acidente, né, ou mesmo turbulência, máscaras de oxigênio vão cair. E o que na verdade é ensinado, é repetido várias vezes, né, mesmo para passageiros corriqueiros, né, que todos, rotineiros que estão sempre lá nos aviões. Primeiro você vai colocar a máscara em você, não na outra pessoa. E você se esquece disso, é impressionante. E aí, no caso, as pessoas querem serem, por exemplo, deturpam o conceito até mesmo da caridade, que a gente não usa muito na alquimia da mente porque foi muito deturpado, não é nesse sentido que, na verdade, a lei natural emprega. Porque o propósito, na verdade, está compreendido dentro de você. Porque se você cuida de você, você cuida do outro. Eu quero dizer isso porque quando você tem carinho, um amor com você, você presta muita atenção no que você está fazendo para os outros. Então, se você não cuida de você, como que você pode cuidar dos outros? E o que acontece isso é muita incoerência, né? A gente fala muito sobre coerência psicofisiológica, que é a conexão entre o cérebro e o coração. E tem muita gente hipócrita, dizendo que doa, né? Então, que faz muito pelos outros. Mas quando você faz pelos outros, você não precisa ficar falando, né? E aí entra a incoerência entre outros aspectos. O que eu quero dizer para você, sim, você tem seu propósito. O propósito não é algo apenas fantasioso, espiritual, energético, também é material, sim, é físico. Então você tem que saber lidar muito bem com essas energias. Senão, na verdade, você vai achar que, na verdade, o dinheiro não é importante. Sim, é importante sim, porque você pode ajudar as pessoas com dinheiro, nessa realidade, acabou. Ah, ele é mais importante. Não, estou dizendo que também é importante, acabou. Né? E às vezes o pessoal meio que confunde essa parte. 41, né? 41º. Sentir-se mais perto dos animais e das plantas. Isso é muito legal, né? Entra o conceito, por exemplo, de que você faz parte da lei natural, os animais também fazem, você também compreende isso e também compreende as plantas. Se você, por exemplo, eu sempre indico, né, paisagismo, jardinagem para as pessoas para entender isso, né? Não apenas porque é algo ecológico, não, esquece esse conceito de ecologia. É o conceito que de tudo já faz parte de você. Não faz parte apenas da Terra, Gaia, esse planeta, mas de tudo.
Um outro planeta é natureza, com a sua espécie, bioespécie, com um tipo de seres que possam ter, extraterrestres, né? Sim, tudo na verdade é natural. E aí quando a gente vai numa perspectiva mais macro, universo, galáxias, multiverso, né, um monte de universos paralelos ao mesmo tempo, realidades paralelas, você começa a entender que tudo faz parte do mesmo. Então, assim, é muito natural você querer um pet, querer um cachorro, um gato, um peixe, no zoológico, né? Às vezes o pessoal quer um outro tipo de pet em casa. Às vezes, por exemplo, criar, né, um, vive, um viveiro, de casa, um jardim, alguma coisa assim. Eu sempre indico. Faz muito sentido, né, se você está nessa vibe, principalmente ter o contato com a terra, né, um dos elementos principais que está faltando hoje para a humanidade é a terra, você pisar no chão, ter raízes fortes, entender que é um processo, né? Não tem paciência, porque quando você coloca a mão na terra, você coloca semente, você entende, né? E aí você entende que demora, tem coisa que demora sim, tem coisa que é mais rápido. E aí você vê que na verdade é um processo. Quanto que a planta cresce? O quanto ela quer crescer. O quanto você cresce? O quanto você quer crescer. E aí você percebe o quê? Que a série, na verdade, programada de crescimento é condicionado, é programado por você. Você cresce quanto você quer, a planta cresce quanto ela quer. A planta cresce, por exemplo, muito mais rápido que o ser humano, às vezes, é capaz porque ele se limita. Não é assim que faz sentido? E aí, nesse caso, para ajudar nesse processo de crescimento, a gente tem um curso, um treinamento avançado para te ajudar. Só clicar no primeiro link da descrição, é muito fácil, muito simples. Aqui no podcast ou no vídeo tem um link na descrição, é só clicar para você saber mais. E aí, no caso, tem várias estratégias que a gente pode te ajudar nesse processo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e nos vemos em mais vídeos por aqui.